Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Quero convidá-los a abrir a palavra de Deus em Gênesis capítulo 19. Gênesis capítulo 19. Vamos estar lendo de forma responsiva esse texto da palavra do Senhor, do versículo 1 ao versículo 30. Gênesis 19, versículo 1 ao 30. Leiamos. Ao anoitecer vieram os dois anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostou-se rosto em terra. Instou-lhes muito e foram e entraram em casa dele, deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos e eles comeram. E chamaram por Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora a nós para que abusemos deles. E lhes disse: rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Eles, porém, disseram: retira-te daí, e acrescentaram: só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo? A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. E feriram de cegueira os que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher, tuas duas filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Eis que o teu servo achou mercê diante de ti, e engrandecestes a tua misericórdia que me mostraste, salvando-me a vida. Não posso escapar do monte, pois receio que mal me apanhe e eu morra.
Disse-lhe: quanto a isso, estou de acordo para não subverter a cidade de que acabas de falar. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. E subverteu aquelas cidades e toda a campina, e todos os moradores das cidades, e o que nascia da terra. Tendo-se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Amém. Até aqui, texto da palavra do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez. Querido e amado Deus, nós te louvamos, ó Pai, pela rica oportunidade de estarmos na Tua casa. Senhor Deus, fala, ó Pai, aos nossos corações nesta noite através da Tua palavra. Ó Deus, que eu possa ser usado pelo Senhor nesta noite. Amém. Meus irmãos, você já imaginou em que você está na sua casa, tranquilo, dentro do seu conforto, do seu lar, e quando de repente o seu celular chega um alerta dizendo: temos uma emergência grande, fuja agora, temos um incêndio que está vindo em sua direção e vai devastar essa área onde você mora. Em primeira análise, a gente pode olhar e pensar assim, como uma descrença, ou podemos até hesitar se chegar uma mensagem dessa no meu ou no seu celular. E a gente se pergunta: será que é sério isso? Devo sair agora ou devo ficar aqui? E se eu perder algo importante, poderei salvar os meus bens que estão aqui? E vai ter aquele programa que quero tanto assistir, logo hoje vai acontecer isso. Mas quanto mais você demora para decidir, mais o perigo está mais próximo de você. Isso é uma reflexão que acontece muito na nossa vida, e principalmente em nossa vida espiritual. O texto que lemos fala sobre Ló recebe em sua casa os anjos, e também sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Esse texto que lemos, nós vemos Ló e sua família numa situação de emergência, e semelhante ao que eu acabei de exemplificar. Eles receberam uma advertência direta de Deus sobre a destruição eminente de Sodoma e Gomorra. Assim como no exemplo, a hesitação poderia custar a vida de Ló, e assim como no exemplo pode custar a nossa vida se nós hesitarmos a não ouvir o alerta que nos foi dado. Este capítulo, ele relata as tristes consequências também do declínio espiritual de Ló. Ló tinha se afastado do povo de Deus, ido para outro lado. E também podemos, no capítulo anterior, no capítulo 18, entender que Abraão ele era muito próximo de Deus, considerado amigo de Deus. Mas Ló tinha se perdido
de permanecer na presença de Deus, e não é difícil nós podermos visualizar esse contraste entre esses dois homens, pelos lugares aonde Deus os encontrou. O capítulo anterior ele fala que Abraão estava na porta de sua tenda, da forma como Deus tinha ordenado que eles vivessem nas tendas. E Ló ele tinha se afastado desse modo e dessa forma de vida. Quando os anjos foram visitar Abraão, ele estava à porta de sua tenda. Ló, por sua vez, estava sentado à porta de uma cidade perversa. Abraão ele era um peregrino e um estrangeiro, apenas de passagem neste mundo. Ló ele havia gradativamente abandonado sua tenda e se assentado em Sodoma, em vez de manter o seu olhar fixo na cidade celestial, nas coisas do Senhor. Ló ele olhou para Sodoma e começou a andar e se encantar pelas aparências que ele encontrou ali. Como em Gênesis 13, versículos 10 e 11, nos diz que ele olhou e viu que tudo era bem regado, as planícies do Rio Jordão. Ele se mudou para as proximidades de Sodoma, armando as suas tendas ali naquela região, e por fim, para dentro da cidade. E as pessoas que moravam na estrada da cidade tinham uma certa influência na cidade, pois à porta da cidade que se realizavam os negócios naquela época. Ele, naquele contexto, não estava ali por receber uma orientação do Senhor, mas ele estava ali por interesse próprio e ter abandonado o Senhor e o servir ao Senhor com intensidade. E aos poucos aquele contexto foi entrando em seu coração e ele se distanciando do Senhor. Ló, mesmo diante de todo esse contexto, ele foi um homem com grande hospitalidade. Ele recebeu bem os anjos do Senhor ali. Ele não levou em consideração que ali moravam homens perversos e homens pecadores. Ele não ligou para isso, mas se deixou levar para ali juntamente com sua família. E nós vemos nos textos anteriores que Ló, ele morava em tendas. E diante disso, ele se mudou para a cidade. E logo, logo ele foi acostumando com aquilo, com a vida ali. Esse contexto que nós vemos nesse texto que lemos, acontece, e ele e suas filhas estavam ali também, noivas de 2 moradores daquela cidade. Ele já estava habituado à cidade, àquele local, portanto, ele já havia acostumado com a vida de Sodoma e Gomorra. Esse fato narrado na Bíblia, ele traz para nós, e ele aconteceu por volta de 1650 a.C. Nós podemos imaginar o contexto dessa situação toda. Sodoma era uma cidade murada, e eles faziam isso pela proteção. Adentrando, elas tinham apenas um acesso central para se adentrar a cidade. E ali naquele acesso central da cidade, no seu portão principal, era onde acontecia o comércio, os negócios, e ali ficavam os juízes daquela cidade. E é onde Ló ele estava localizado, numa posição naquela região até de uma preeminência ou de destaque. Diante desse contexto, Ló estava ali, mas nós podemos ver no texto que ele não praticava a moral e a ética que aqueles moradores tinham. Pedro, em sua carta, o apóstolo Pedro, em sua carta, ele se refere a ele por se atormentar a sua alma, vendo as obras iníquas que eles praticavam naquela cidade. 2 Pedro, capítulo 2, versículos 7 e 8, acompanhem comigo. Ele livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pela que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentando a sua alma justa, cada dia, por causa das obras iníquas daqueles. Meus irmãos,
o texto que lemos e a narrativa da vida de Ló, nós vamos, nesta noite, aprofundar e examinar esse texto sobre a depravação de Sodoma, o julgamento divino, a graça em ação e as suas lições espirituais que podemos aplicar em nossas vidas hoje. Como primeiro ponto dessa pregação nesta noite, decisões não escolhem os melhores momentos. Decisões não escolhem os melhores momentos. Quando os dois anjos chegam a Sodoma à noite, Ló os recebe com muita hospitalidade. Naquela época, a hospitalidade era uma virtude essencial na cultura do Oriente Médio. E Ló demonstrava um comportamento diferente diante daquela cidade. Ele está ciente do perigo que os anjos que vieram enfrentam. E ele insiste para que eles não passem a noite ali na praça, como vemos do versículo 1 ao versículo 3 de Gênesis 19. Ele conhecia o local e ele sabia que existia uma grande hostilidade naquele local, uma grande promiscuidade. Ele via que faltava amor e ouvia um grande desrespeito. Aqui nós podemos perceber um contraste entre o caráter de Ló e o caráter dos habitantes da cidade. Ló, mesmo vivendo em um ambiente prejudicado, ele preserva um senso de justiça e hospitalidade. A Bíblia ela descreve para nós, meus irmãos, como Sodoma como sendo uma cidade grande e em iniquidade. E essa visita dos anjos que ele recebeu não é apenas uma visita casual, mas eles estavam ali para cumprir uma missão dada por Deus. E através daquele ato que aconteceu na porta da casa de Ló, os anjos do Senhor, eles tiveram a confirmação de que realmente estava se passando ali a grande iniquidade que tinha se mergulhado aquele povo. O clamor contra Sodoma, ele já havia sido decretado por Deus. O clamor que chegou a Deus sobre Sodoma foi um clamor de grande iniquidade e injustiça. Gênesis 18, versículos 20 e 21, ele menciona que a maldade da cidade era tão grave que Deus decidiu descer para verificar se as acusações eram verdadeiras. Esse clamor incluía práticas de violência, imoralidade sexual e opressão dos vulneráveis, uma questão social extrema que aquela cidade se passava. Em todo aquele contexto, a resposta de Deus a esse clamor seria a destruição da cidade de Sodoma. O contexto vivido por Ló era muito hostil. Aonde ele resolveu ir morar era um contexto muito hostil. E o seu comportamento nos traz grandes lições e reflexões de como temos vivido hoje, aceitando todo o pecado que o mundo tem colocado sobre a minha vida e sobre a sua vida. Como nós temos refletido esse contexto. Mesmo nós vivendo em ambientes moralmente decadentes, meus irmãos, os filhos de Deus, eles são chamados a viver de maneiras distintas, mostrando retidão e hospitalidade. Nós precisamos tomar decisões rápidas em nossa vida. Não podemos aderir à procrastinação, mas sim à decisão certa. Decisões, elas não escolhem os momentos melhores, mas decisões têm que ser tomadas nas nossas vidas. Como é o contexto que estamos inseridos hoje? Como temos tomado as nossas decisões? De uma forma que deixamos as coisas acontecer e vamos vivendo? Ou nós temos tomado decisões pautadas na palavra do Senhor?
É esse contexto hostil que estamos inseridos. Nós precisamos analisar e tomar decisões, mesmo que são difíceis para nós. Mas precisamos tomá-las. Não podemos viver compactuando com o mundo se nós somos de Cristo. Temos de ser diferentes no nosso agir e no nosso pensar. Como você tem lidado com ambientes que são contrários aos princípios de Deus? Está sendo uma influência positiva nesse mundo hostil? Ou está sendo uma influência negativa, conforme os padrões descritos pelo mundo? Nós temos que tomar decisões difíceis. Não podemos protelar. Devemos tomar decisões. Não escolhendo os melhores momentos, mas tomar as decisões que são assertivas de buscar ao nosso Deus. Um segundo ponto que eu também quero trabalhar com os irmãos nesta noite, é preciso tomar decisões concernentes com nossa fé. Nossas decisões têm sido concernentes com a nossa fé? Nós passamos por um pleito eleitoral recentemente. Como foram as nossas decisões? Concernentes com a nossa fé? O versículo 11, do versículo 4 ao versículo 11 do texto que lemos, a corrupção moral de Sodoma, ela é rapidamente revelada. Quando todos os homens da cidade, desde o mais jovem até o mais velho, eles cercam a casa de Ló, exigindo que ele entregue os visitantes para que eles possam praticar relações sexuais contrárias à sua natureza. Este evento, descrito na palavra de Deus, não é apenas um exemplo da imoralidade sexual, mas uma manifestação extrema de violência e depravação coletiva. O comportamento deles não era apenas pessoal, era um ambiente institucionalizado. Já estava aceito por todos diante daquele contexto. O fato que para Ló isso gerou uma grande confusão, porque ele teve ataques aos seus convidados, queriam arrombar a sua casa, queriam praticar maldade contra ele. A decisão para Ló sair o mais rápido dali, pegar a sua família e deixar tudo para trás, mudar a sua rota, isso é um fato perturbador e revela o estado confuso que nós podemos entender que Ló estava naquele momento, que ele se encontrava. Ele sabia que ele tinha que tomar decisões rápidas. E vemos que logo ele agiu. Correu, chamou seus futuros genros, a sua família, para saírem dali como Deus havia ordenado. Ló, ele tomou decisão como Deus havia ordenado. Como nos expõe o versículo 12. Então disseram os homens a Ló: tens aqui alguém mais dos teus? Genro e teus filhos e tuas filhas, todos quantos têm na cidade, faze-os sair deste lugar. Ele teve que tomar decisões rápidas, tomar decisões concernentes à nossa fé, envolve ponderar os aspectos espirituais, morais e pessoais com cuidado, baseando-se em princípios que consideramos sagrados e essenciais para a nossa vida cristã. É importante levar em consideração ensinamentos e valores que moldam nossa vida espiritual, mas também usar o discernimento pessoal e sem hesitar. Para tomarmos decisões, nós precisamos orar, nós precisamos buscar a Deus para tomar decisões assertivas em nossa vida. Alguns pontos desse processo que nos ajuda a entender a nossa tomada de decisão. Nós precisamos estudar
e ter conhecimento para tomar decisões mais assertivas. Antes de tomar uma decisão, é crucial nos aprofundarmos no estudo da Bíblia Sagrada, as doutrinas que Deus nos deixou, nos ensinamentos da nossa fé. O conhecimento, ele fortalece a nossa base para decisões sábias diante de Deus. Outro ponto é a oração. Nós precisamos orar, nós precisamos refletir, precisamos nos colocar diante de Deus, porque as decisões, através da oração ao nosso Deus, é a base para a nossa vida num todo. Nós precisamos orar, encontrar clareza e tomarmos decisões tranquilas diante do nosso Deus. E também diante dos conselhos, precisamos buscar conselhos dos mais sábios. Conversar com os nossos líderes, com o nosso pastor, com os nossos presbíteros, com os nossos diáconos. Nós precisamos buscar orientação através de conselhos, para que possamos tomar decisões mais assertivas. Mas também nós temos que ter consciência e moralidade. Nós precisamos ter consciência e moralidade. As decisões, elas devem estar em harmonia com a palavra de Deus e seus princípios éticos. Nós temos que considerar o impacto. Não adianta pedirmos alguma coisa para Deus que esteja fora dos seus padrões. Nós temos que colocar isso diante de Deus. Essas decisões são muitas vezes complexas e têm que ser tomadas sem procrastinação. Aqui nós vemos como o pecado coletivo pode deformar a moralidade individual e o pecado afeta tudo isso. O texto que lemos nos relata isso quando eles tentam arrombar a porta da casa de Ló. O pecado coletivo estava entranhado naquela cidade. Isso nos faz refletir sobre as influências culturais ao nosso redor. Somos chamados a ser santos e viver em um padrão de moralidade elevado, de santos temente ao nosso Deus. Nós não podemos permitir que as culturas, que outras formas tirem a nossa visão, a clareza de buscarmos verdadeiramente a palavra do Senhor. É preciso tomar decisões concernentes com a nossa fé em Cristo Jesus. Não podemos hesitar e buscar de outra forma para tomarmos decisões. Um terceiro ponto que eu também quero falar nesta noite: com más decisões obtiverão o castigo divino. Os anjos revelam que o julgamento está prestes a acontecer. O texto que lemos no Gênesis 19, versículo 12 e 13, ele vai nos relatar essa parte do texto. E eles falam que nós vamos destruir este lugar, pois o clamor contra os seus habitantes tornou-se grande diante do Senhor, e o Senhor nos ordena a destruí-lo. O uso da palavra clamor aqui nesse texto, ele reflete a ideia de uma denúncia, de um grito de injustiça que não pode mais ser ignorado. Mas isso nos mostra que o pecado ele tem consequências drásticas. E quando ele atinge níveis extremos, o Senhor ele age de forma a ser o justo juiz. O nosso Deus ele é amor, mas ele também é justiça. E estamos todos a comparecer ao seu julgamento. E no versículo 24 e 25 desse texto, nós vemos a execução desse julgamento que o Senhor faz chover enxofre e fogo do céu, destruindo completamente Sodoma e Gomorra, e todos os seus habitantes, incluindo a vegetação ao redor. Essa destruição total é um lembrete visual de que o pecado desse povo chegou a níveis tão altos e de que uma sociedade
corrompida pelo pecado, enraizado, traz consequências devastadoras para a vida de uma cidade, de uma comunidade, de uma família, de uma pessoa. Consequências devastadoras que o pecado faz em nossas vidas. O julgamento de Deus é um conceito presente. Ele se refere ao momento em que Deus julgará toda pessoa com base em suas ações, pensamentos, escolhas durante a vida. Esse julgamento será justo e imparcial, refletindo a soberania e a santidade de Deus. Deus, ele é considerado o juiz supremo, perfeito em justiça e sabedoria, diferente dos julgamentos humanos que nós vemos. O julgamento divino é completo e não pode ser prejudicial. Deus, ele conhece não apenas as ações, mas também interesse e o coração de cada pessoa. Nós temos que tomar cuidado com as más decisões. Mas o julgamento de Deus também ele traz uma responsabilidade individual para cada um de nós. Cada pessoa será responsabilizada por suas escolhas. Isso inclui tantas as ações boas quanto as ações más. Mas principalmente o julgamento de Deus, ele trará para mim e para você consequências eternas. As consequências desse julgamento como sendo eternas. E também o nosso proceder, aqui onde somos forasteiro. Há uma distinção entre a segurança eterna e as variações que encontramos. Dependendo de como temos nos relacionado com Deus e o desenvolver da nossa fé com Cristo Jesus. A Bíblia, nossa única regra de fé e prática, enfatiza que o julgamento final está associado ao fim dos tempos, quando Deus intervirá de forma definitiva nas nossas histórias, na história da humanidade. Esse julgamento realizado é, portanto, um lembrete espiritual sobre a importância das escolhas que fazemos e da vida que levamos, sendo um chamado à reflexão moral e à nossa preparação espiritual. A destruição que aconteceu em Sodoma e Gomorra ficou registrado para que nós possamos refletir, para que nós possamos olhar para a imoralidade que vivia aquela cidade e podermos refletir a vontade de Deus para as nossas vidas. Meus irmãos, o pecado, quando não tratado, ele sempre leva à morte e destruição. Como Paulo escreve em Romanos 6, versículo 23, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Este evento que discorremos em Gênesis 19 também nos lembra de que Deus é santo e justo. Ele dá tempo para analisarmos, mas há um limite estabelecido por Ele. O juízo de Deus, ele é certo, ele é amor, mas ele também é justiça para aqueles que continuam em pecado, sem arrependimento. Com más decisões, nós vamos obter o castigo divino, ou obtiverão o castigo divino. Nós temos que procurar tomar decisões mais assertivas em nossa vida. Mas também um outro ponto, meus irmãos, que a misericórdia de Deus em meio às nossas decisões. Deus, ele é misericordioso sobre as nossas decisões. A graça de Deus salvou Ló de toda aquela situação. Mesmo em meio ao julgamento, a graça de Deus é evidente na vida de Ló. Ló e sua família são salvos por misericórdia divina. O versículo 16, quando Ló ainda hesitou, os anjos tomaram-no pela mão, ele, sua mulher e suas filhas, porque o Senhor teve misericórdia deles. A salvação de Ló não foi porque ele merecia, mas porque Deus, em sua misericórdia,
decidiu poupar a sua vida e a vida de sua família. Ló, naquele versículo, no versículo 16, ele hesita em sair, o que é um reflexo do seu apego àquela vida. Ele estava em um lugar moralmente falido, mas sua saída foi difícil. No entanto, a paciência e a misericórdia de Deus são demonstradas ao resgatá-lo. A mulher de Ló, desobedecendo à ordem de Deus, no olhar para trás, virou-se e foi transformada numa coluna de sal. O ato de olhar para trás dela é mais do que uma curiosidade. Ele revela um coração ainda ligado às coisas de Sodoma, aos bens, à vida que tinha, às riquezas. Ela saiu fisicamente da cidade, mas o seu coração ainda estava lá. Deus tira coisas para nos moldar e permite coisas para o nosso crescimento. E não entendemos às vezes e continuamos com o nosso coração lá, naquelas coisas. Jesus, ele usou este exemplo como uma advertência para mim e para você. Lembramos da mulher de Ló? Ele nos exorta a não olharmos para trás com saudade do pecado de quando Deus nos chama para a salvação, para uma vida nova. Lucas 17:32. Não devemos olhar para trás com saudade da nossa vida antiga, mas temos que olhar para o alvo, olhar para a frente, olhar para Cristo, que nos sustenta e nos guarda todos os dias. Muitas vezes, como Ló, nos apegamos ao mundo, mesmo quando Deus nos chama a sair do pecado. Deus, porém, é paciente. Ele nos chama, a gente vai lá, faz errado, Ele busca de novo, Ele é paciente. E nos entende, e nos estende a sua misericórdia. Ele nos chama ao arrependimento e à mudança, quando somos relutantes. Ele, em sua graça, nos guia gentilmente. Esta, meus irmãos, é uma advertência para todos nós. Quando Deus nos chama para fora do pecado, não podemos hesitar, não podemos olhar para trás com saudade do passado. A nossa obediência a Deus deve ser completa. Devemos abandonar o velho homem e vivermos uma vida nova de confiança e total ao nosso Deus. A misericórdia de Deus, ela é grande sobre a minha vida e sobre a sua vida, em meio às nossas decisões. Nós temos a urgência de agir, nós temos a urgência de buscar uma nova perspectiva diante da palavra do Senhor. Nós temos que fazer escolhas. Para que lado vamos? Nós vamos seguir a Cristo ou nós vamos hesitar? É isso que Deus espera de nós, que nós possamos segui-lo, estar com Ele. Escolhas urgentes em tempos difíceis. Nós temos feito essas escolhas urgentes nos tempos difíceis que temos encontrado hoje? Já partindo para o final desta mensagem desta noite. Voltando ao exemplo inicial do alerta de emergência, imagine se você ignorou aquele aviso, o desastre teria chegado, a tristeza viria e seria tarde demais. O tempo para agir é crucial quando Deus nos chama. E isso ocorre em nossas vidas espirituais. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Mas para ouvirmos a voz de Deus, nós precisamos meditar na Tua palavra. E nós precisamos orar. Hoje Deus nos chama para tomar decisões claras e imediatas sobre a nossa caminhada com Ele. Gênesis 19 nos alerta.
contra a procrastinação. O pecado mostrando que o juízo pode vir rapidamente. Assim como Ló, às vezes nós hesitamos. Os anjos tiveram que pegar na mão dele para que ele saísse. Nós temos que tomar decisões rápidas quando a ordem vem de Deus para as nossas vidas. Imagine um estudante que está prestes a fazer uma prova importante, mas decide procrastinar, deixando tudo para a última hora. Quando chega o dia do exame, ele fica despreparado e rapidamente ele falha, lamentando não ter agido quando teve a oportunidade. Da mesma forma, a nossa vida espiritual, Deus está nos chamando e não deixar para depois as decisões importantes. O tempo de agirmos é agora. Algumas aplicações finais para a nossa vida. Seja nas pequenas decisões diárias ou nas grandes momentos da vida, nós somos constantemente confrontados com escolhas que moldam nosso destino. Deus nos chama a responder com prontidão e obediência. Ló passou por tudo aquilo, mas ele foi resgatado no último momento. Você também pode ser livrado e abençoado, e resgatado por Cristo. Mas a escolha é sua. Não hesite. O tempo para agir é agora. Peça a Deus que te ajude a viver em retidão e não nos confortarmos com o mundo ao nosso redor, e a sermos obedientes à voz de Deus, confiando sempre na sua graça e misericórdia. Você está vivendo semelhantemente a Sodoma? Hoje é o dia de se arrepender e render ao nosso Cristo Jesus. Desapegando do que o mundo oferece e seguir em frente com a nossa fé no nosso justo juiz, que é o nosso Deus. Não podemos hesitar, não podemos olhar para trás, querendo aquela vida passada, mas nós temos que olhar para o alvo, que é Cristo, aquele que nos resgatou, aquele que nos amou primeiro. Nós temos que olhar para Cristo. Abaixe a sua cabeça, vamos orar. Querido e amado Deus, nós te louvamos, ó Pai, pela tua palavra, ó Deus, que muito fala aos nossos corações. Senhor Deus, que nós possamos tomar decisões difíceis, ó Deus, decisões precisas em tempos difíceis. Que possamos tomar decisões pautadas na tua palavra, decisões pautadas naquilo que o Senhor pede de nós. Ó Deus, molda a tua igreja, nos molda, ó Pai, que precisamos da sua graça abundante sobre as nossas vidas. Ó Deus, perdoa, ó Deus, os nossos pecados. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.